Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei, que preparou a festa de casamento do seu filho, e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é uma liturgia que fala sobre a escatologia. Nossa, padre, que palavrão é esse? Escatologia. Escatologia é o estudo, é a doutrina sobre o fim dos tempos. É falar do reino de Deus com a volta definitiva de Jesus. Então a nossa liturgia da palavra nos fala justamente sobre o reino de Deus, o fim dos tempos, o retorno de Jesus definitivo. É do fim do mundo que está falando a nossa liturgia, como a gente diz. E para ilustrar, para ressignificar tudo isso para nós, a liturgia da palavra, os seus autores, dos textos escolhidos para hoje, eles utilizam de uma imagem que faz parte do nosso cotidiano, que é justamente a refeição. É claro que o termo utilizado é um termo na amplitude, fala-se de banquetes, de festas, mas a refeição é algo comum, que todos nós bem sabemos como é, porque pelo menos 2 vezes ao dia nós sentamos à mesa para tomarmos a refeição. E se utiliza o termo banquete, porque pelo menos a mim vem essa imagem. Quando se fala banquete, eu vejo parece que uma mesa muito grande e com muita gente em volta dela e com muita comida. E é justamente isso que os leitores, ou os autores, querem passar para nós. Justamente essa abundância e essa generosidade e grandiosidade. Porque o reino de Deus é justamente isso. É dado a todos, o reino de Deus é grande, Deus na sua infinita misericórdia, Ele é generoso. E é justamente essa imagem que os autores querem passar do reino para nós. Que é
generoso, é grandioso, é para todos. É de fato uma festa, um verdadeiro banquete, onde cabe todos. E nós ouvimos então na primeira leitura de hoje um trecho do profeta Isaías, que ele diz assim, que o Senhor Deus está preparando um grande banquete, com vinhos nobres, puros, está preparando com carnes nobres essa grande festa, e nessa festa, para todos os que ali estiverem, o Senhor então vai enxugar as lágrimas, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. O que o autor, profeta Isaías, está fazendo com esse texto, nos dizendo isso? E nós bem sabemos que o povo de Israel, o povo de Deus, é um povo sofrido, um povo que sempre esteve exilado, ora foi perseguido, teve que mudar de regiões, enfim, é um povo que traz em si muita dor, é um povo que sofreu muito, tem muitas marcas consigo. O povo de Deus é um povo sofrido. E Isaías então está preparando o povo para a vinda do Messias, dizendo então que quando o Messias chegar, acontecerá uma grande festa, um grande banquete, e quando o Messias chegar, não haverá mais nem choro, nem dor, nem nenhum tipo de sofrimento. Então Isaías, com a primeira leitura de hoje, está preparando o povo peregrino de Israel, está preparando o povo de Deus para a vinda do Messias, quando então vão selar a eterna aliança com Jesus Cristo. Essa aliança definitiva é selada com Deus na pessoa de Jesus. E nós bem sabemos que Jesus, com a sua morte e ressurreição, Jesus ele vence a morte, e todos aqueles que nele estão não têm dor, não têm sofrimento, não têm mais lágrimas, vive feliz eternamente, porque Jesus morreu e ressuscitou. No evangelho de hoje, é um trecho de Mateus, pela terceira vez, Jesus ele conta uma parábola aos sumos sacerdotes e anciãos. Como eu já disse nos outros 2 domingos, quem são os sumos sacerdotes? Quem são os anciãos? São os conhecedores da palavra e os conhecedores da lei. São aqueles que têm como missão primordial educar o povo na fé, de cuidar do povo. E muitas vezes esse povo, por ter um conhecimento, por achar que sabe mais das coisas de Deus, acha que está ali, já juntinho de Deus, e está garantido o céu. E Jesus então conta esta parábola para mostrar a eles que a coisa não é bem assim. Não é porque eles ensinam sobre a palavra, não é porque eles conhecem a lei de Deus, que eles já estão salvos. Porque não basta conhecer e ensinar, mas precisa viver. E daí é onde ele conta a parábola, onde então um rei prepara uma festa de casamento para o seu filho e estende o convite a algumas pessoas. Essas pessoas dizem que não vão, tem outras que nem ligam, vão para os campos, vão para os seus negócios, e o rei furioso então manda exterminar. E sem convidados a festa já está pronta. Então ele pede para que os seus empregados convidem todos os que encontrarem pelo caminho. Encontra muita gente, o salão se enche, mas quando o rei entra, ele percebe que um está sem o traje de festa. E esse então é jogado na escuridão, onde há choro e ranger de dentes. Essa parábola está dizendo justamente para os sumos sacerdotes e anciãos: vocês foram convidados para o banquete, mas vocês me renegando, vocês me rejeitando, vocês estão rejeitando o convite do Pai. Se vocês me negam, se vocês me ignoram, se vocês acham que vocês estão salvos e têm essas atitudes para comigo, vocês estão então perdendo o reino, e vocês serão exterminados e jogados na escuridão. É isso que Jesus está dizendo no evangelho de hoje. E para nós, o que diz o evangelho? Nós podemos observar hoje dois grupos de personagens, que representam-nos algumas vezes. Nós somos como esses dois grupos que nós encontramos no evangelho. O primeiro grupo são esses que negam o convite de Jesus. Tanto
em Romanos, capítulo 6, assim também como nos documentos da igreja, nós encontramos a igreja dizendo: para você pertencer ao reino, você precisa dignamente pertencer à igreja. Vou repetir, tanto em Romanos 6, nós já encontramos essa fala, quanto também nos documentos da igreja. Para pertencer ao reino de Deus, precisa-se pertencer à igreja, dignamente à igreja. É isso que a igreja fala, é isso que está nos documentos. Então, o primeiro passo para estarmos no reino é pertencermos à igreja. E hoje, enquanto nós aguardamos o final dos tempos, aguardamos o banquete celeste, o Senhor nos convida para o banquete dominical. Então, enquanto nós peregrinamos na terra e esperamos o banquete definitivo e celeste junto de Deus, na sua casa, o Senhor nos chama diariamente, semanalmente, a participarmos do banquete também na sua casa, que é a igreja, na comunidade. Então, nós somos chamados já a participar deste banquete. Devemos então, para pertencer ao reino, devemos participar da igreja dignamente e, portanto, nós devemos aceitar participar do banquete do reino. Participar deste banquete eucarístico, que nós somos chamados todas as semanas. Mas o que acontece? Nós somos muitas vezes como esse primeiro grupo de personagens que recebem o convite de Jesus, mas fazem o quê? Dizem não, ignoram. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que, hoje é domingo, dia de ir na missa, mas eu tenho um aniversário para ir, não vai dar para eu ir na missa. Você está como este primeiro grupo, que vai ser exterminado pelo Senhor e vai receber a morte eterna, porque você tem rejeitado participar do banquete que Ele nos convida aos domingos. Às vezes a gente não leva isso a sério. A gente acha que a palavra de Deus é brincadeira. É isso que a gente acha. Não nos esqueçamos o que diz no final do Evangelho: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E não está falando para ajudar na igreja, servir, não está falando sobre chamado, não. Hoje o Evangelho não fala sobre chamado, de serviço. Está falando de reino, está falando de céu, de salvação. Muitos são chamados, mas poucos vão entrar. Então, quantas vezes, né? Hoje eu tenho uma festa, hoje eu tenho que ir no clube, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, hoje eu estou com preguiça, hoje está chovendo, hoje está calor. Pensemos se as nossas desculpas valem a pena, se são maiores do que perder o reino dos céus. O que vale mais? Uma festa de aniversário ou o reino de Deus? O que vale mais? Uma festa de casamento ou o reino de Deus? O que vale mais? Ficar assistindo TV diante do ar-condicionado e do ventilador ou o reino dos céus? Então é momento de nós nos despertarmos e acordarmos para a vida, literalmente, para não perdermos a salvação. Jesus, ele é muito claro em dizer. Vocês veem que nos meus discursos, nas homilias, nas reflexões, eu nem sempre sou tão pesado assim. Mas hoje a palavra de Deus exige, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. E depois, muitas vezes, nós assumimos também o segundo grupo de pessoas, segundo grupo de personagem que aparece no Evangelho de hoje. Nós somos aqueles que às vezes estão no banquete, mas não estão com um traje de festa. É a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós não estamos com um traje correto. Padre, então minha roupa não está... Não estou falando da roupa de missa. Estou falando da roupa do coração. É aquilo que Paulo diz: revesti-vos de Cristo. Revesti-vos de Cristo. Humildade, mansidão, misericórdia, amor, justiça. Então o primeiro passo para entrar no reino é pertencer à igreja e participar da Eucaristia que Ele nos deixa e nos convida todas as semanas.
E o segundo passo para entrar no reino, não basta pertencer à igreja, precisa agir como pessoas de Cristo. Revestir-se de Cristo, ter a veste do Senhor, agir como Ele agiu. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos aquilo que nós achamos que devemos fazer, e não como Cristo pede. Eu vivo a doutrina da igreja enquanto me cabe, enquanto aquilo lá é bom para mim. Mas o que não me cabe, o que é muito exigente, eu deixo de lado. Então você não está sendo por inteiro igreja. Você não está com a veste, com um traje de festa, para entrar no reino. Porque para entrar no reino, além de você estar na festa, porque não adianta ser batizado, se você não viver como um batizado. Porque se você for só batizado, aquela água, aquele óleo que foi passado na sua testa, não serve para nada. É só um pouco d'água e é só mais um pouco de óleo. Só isso. Mas só tem efeito a água e o óleo que é jogado e passado em sua cabeça, a fronte sua que é ungida, se você viver como um batizado, se você se revestir com a veste, com um traje de festa, que é se revestir como Cristo. Então por isso, se Jesus fala-nos para perdoarmos os irmãos, nós devemos perdoar aquele que nos ofendeu. Se Jesus fala que devemos amar os nossos inimigos, devemos amar os nossos inimigos. Se o Senhor nos ensina a respeitar aqueles que pensam diferente de nós, assim devemos fazer. E não fazer aquilo apenas que eu gosto, aquilo que eu quero, mas fazer por inteiro aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que está no seu Evangelho. Então que no dia de hoje, nós pensemos em que grupo que nós estamos. Se nós somos o grupo das desculpas, ou se nós somos o grupo que está até na igreja, comunga, reza o terço, mas não vive como o Senhor. Porque o bom mesmo é que nós sejamos de um terceiro grupo, daqueles que estão na festa, que estão no banquete, que estão na igreja e estão revestidos de Cristo. É isso que o Senhor espera de nós, que nós sejamos esse terceiro grupo de pessoas que participam, que festejam, que celebram, que estão em comunhão e que vivem como o Senhor. Que Deus nos ajude para nos dar sabedoria, para então refletirmos muito bem sobre a sua palavra. E que nós nunca nos esqueçamos que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Permanecei em meu amor, permanecei.